Olá, eu me chamo Marcela Horta, sou produtora de teatro aqui na cidade de São Paulo e hoje nessa aula vou dividir com vocês um pouco da minha experiência na pandemia de Covid-19. Nós falaremos sobre as diferentes funções que existem dentro da produção e como eu fiz a transição de produtora somente para coordenadora de transmissão online, como eu descobri essa nova profissão durante a pandemia. Vou mostrar para vocês brevemente os programas que eu utilizei para trabalhar durante a quarentena e as transmissões de peças online. Mas antes, eu vou falar um pouquinho sobre mim, como eu cheguei aqui. Eu me formei em produção audiovisual, mas desde 2015 eu trabalho com teatro. E com a chegada da pandemia, no comecinho de 2020, a gente se viu obrigado a buscar novas alternativas para poder continuar trabalhando. E é aí que eu descobri essa nova profissão, que é a coordenação de transmissão online. Dentro da produção, nós temos diversas funções. Eu vou começar pela base da pirâmide e aí subindo até a função mais burocrática. A gente sempre começa, quando começa a trabalhar com produção, como assistente de produção. Esse é o profissional que normalmente é uma pessoa mais jovem, sem experiência, às vezes um estudante, um estagiário. E ele é responsável por arrumar as coisas, fazer um café, deixar tudo pronto, ou para a sala de ensaio, ou no camarim, nos espetáculos de teatro. E ele normalmente se reporta ao produtor executivo, que é a segunda função da nossa pirâmide. Esse profissional é o profissional mais dinâmico, eu diria, que tem dentro das categorias de produção. Ele normalmente trabalha mais em campo. Normalmente ele está na rua fazendo pesquisas, fazendo compras de material que serão usados em todas as outras áreas criativas. Cenografia, figurino, ele normalmente está em contato direto com o diretor. Eu, particularmente, quanto produção executiva, estou em todos os ensaios. Porque eu acho muito importante estar ali, ouvir o que o diretor está pensando e ter uma ideia do que eu vou precisar de material para o próximo dia antes mesmo do diretor pedir. Ali no ensaio é onde a gente entende as necessidades do trabalho. E aí, normalmente, o profissional de produção executiva é a função que mais está... é a mais proativa, é a mais dinâmica dentro de todas elas. E ele se reporta normalmente ao diretor de produção, que é a função mais burocrática, acredito eu, dentro de todas as categorias de produção, vamos dizer assim. O diretor de produção é quem coordena os outros todos profissionais. Ele cuida também da comunicação entre a parte criativa, o diretor, os técnicos e os outros produtores e todo mundo. Ele cuida da comunicação da equipe com o teatro e ele faz toda a parte burocrática, contratual, pagamentos, e ele organiza e administra todo o projeto. Ele normalmente se reporta a uma ou duas pessoas, que são duas funções, outras que podem estar em conjunto ou serem duas pessoas separadas, que é o coordenador de produção e o produtor proponente. O coordenador de produção pode ser a pessoa que é proponente do projeto, ou não, ou pode ser uma outra pessoa, uma pessoa X. O produtor proponente é quem viabiliza o projeto, quem conseguiu de alguma maneira tornar aquele trabalho possível, ou enfim, tem N maneiras que se eu for entrar aqui agora a gente vai alongar muito também essa aula. Mas ele é a pessoa que viabiliza o projeto. E aí ele pode ser também a pessoa que coordena o projeto, que é a última função da nossa pirâmide, né? Ele é quem tem que ser a pessoa que todas as outras se reportam. E ele é o que responde pelo projeto, dando coisas boas ou coisas ruins. Agora que eu já dei uma pincelada para vocês de todas as funções que existem dentro da produção, como eu falei anteriormente, eu comecei como assistente de produção e aos poucos fui assumindo mais responsabilidades e me tornando produtora executiva, que, como eu disse, é a área mais dinâmica que tem dentro da produção. E era exatamente nessa função que eu estava quando a pandemia começou e tudo fechou.
Com a chegada da pandemia, a gente viu que ia ter que começar a fazer um teatro de maneira diferente, o que todo mundo começou a chamar de teatro online. E dentro dessa modalidade, eu trabalhei de diversas maneiras. E uma delas, que é a por qual eu vou começar, foi a que me deu mais trabalho, foi a mais completa, a mais complexa e a que me deu bagagem para poder dizer que eu me tornei uma coordenadora de transmissão online, que foi o espetáculo Terra Medéia. E aí um parêntese muito pessoal, que eu estou gravando essa aula no estúdio em que eram transmitidas as aulas. Estou sendo filmado pelo João Caldas e tenho aqui do meu lado minha amiga, atriz, parceira, Nicole Codere, me dirigindo, me assessorando aqui. Então, esse parênteses rapidinho, muito pessoal, para dizer que é muito especial estar nesse lugar gravando essa aula. Mas enfim, vamos ao que interessa, né? Há mais ou menos 2 anos, a Selene me avisou que a gente ia começar um trabalho de teatro online, que a gente não sabia muito de como ia ser, mas que eu entrei para ser produtora e o braço técnico da equipe. E aí, com o passar dos ensaios, todos feitos pelo Zoom, com a diretora, a Bindeverdi, na Suécia, uma das atrizes em Paris, a gente foi entendendo qual seria a demanda. E aí eu comecei a ficar apavorada. E a gente entendia a cada ensaio as necessidades que a gente ia precisar para poder entregar o produto de qualidade que todo mundo estava pensando. Só que ninguém sabia como. A gente começou a estudar qual plataforma que seria. Zoom não ia atender. A gente tentou umas outras que eu vou mostrar para vocês, que é OBS, enfim, mas nenhuma estava atendendo, até que eu encontrei o Vmix, que depois eu descobri que é uma plataforma usada em transmissões de TV e grandes eventos. Descobri o programa perfeito e fui começar a estudar sobre ele. Não sabia nada e comecei a estudar sobre ele e a gente começou a entender qual seria dentro dele o tamanho do trabalho, o tamanho da demanda que a gente ia ter. Porque a gente tinha a Bin na Suécia, a Rita Grillo em Paris, a Nicole ia estar no estúdio e os outros atores todos, o Renato Caldas também no estúdio, mas em outra sala, e os outros atores todos, cada um na sua casa. Como fazer todo mundo se ver e contracenar da melhor maneira possível. Fora isso, ideias de vídeos que seriam sobrepostos. Aí eu comecei a estudar, a entender. Até aí a gente achava que tinha encontrado a solução perfeita. E para usar esse programa Vmix, que a gente encontrou, ele era perfeito, a gente precisava de uma super máquina, uma máquina gamer. E o João, mais uma vez, entrou em cena e equipou todo o equipamento, o computador que ele tinha no estúdio, para que ele pudesse suportar o Vmix, que é um programa muito pesado. Ele é muito potente, mas ele consome muito de internet também. O João teve que aumentar também a velocidade da internet do estúdio. Então a gente ficou com uma super internet e com um super computador. Tava rodando tranquilo. Só que aí a gente encontrou o problema do áudio no primeiro teste que a gente foi fazer. No estúdio tinha uma caixinha daquelas de computador normal, a gente achou que ia rolar super, mas no primeiro dia a gente entendeu que ia ser um caos. Ninguém se escutava, ninguém entendia o que o outro estava falando, era muito ruído, muito eco, e aí a gente entendeu que não poderia ser daquela maneira. E aí é onde a produção me ajudou muito na questão da transmissão online, porque a gente pensou, claro, em alguém para áudio. O Alexandre Martins, que era meu parceiro, já tinha trabalhado comigo, e ele viria, só que ele viria para ajustar o áudio. Só isso, ajustar dentro do programa e... Só que a gente entendeu que a demanda ia ser muito maior, porque iam ter trilhas para serem soltas e eu estava na mesa de corte, então não ia dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Então ele entrou para a equipe para tentar também ajudar a gente a solucionar o problema do áudio. Muitos testes depois, a gente entendeu que a Nicole aqui no estúdio teria que usar um fone de ouvido com o microfone para poder ouvir e ser ouvida por todo mundo. Então, o problema do áudio, do computador, da internet, estava tudo resolvido. Só que tudo isso, eu estou falando até a estreia. A gente não tinha feito nenhuma transmissão para ninguém assistir até esse momento.
Até aí estava tudo resolvido, estávamos felizes. Foi aí que fizemos a nossa primeira transmissão. Convidamos algumas pessoas, achando que estava tudo certo, fomos. Descobrimos depois que a peça começou a ser transmitida a partir da terceira cena. A gente só descobriu isso depois que acabou tudo, não tinha como saber. Ninguém estava monitorando, porque era a primeira vez que a gente estava botando tudo em prática. Pensamos que poderia ser e chegamos à conclusão de que seria talvez a internet. Então criamos um protocolo. Todos os dias a gente testava a velocidade da internet, o elenco entrava, cada um da sua casa, fazíamos testes, todo mundo se encontrava e aí esperávamos até a hora da peça. E nisso fomos fazendo todas as nossas apresentações. E claro que no caminho tivemos muitos outros problemas. Microfone que parava de funcionar. E aí a gente tinha, eu não falei para vocês, mas a gente tinha um protocolo de recebimento do público. O Daniel Ortega, que era um dos atores, recebia todo mundo na plataforma do Zoom, explicava como ia funcionar o procedimento e avisava que se tivesse qualquer problema técnico ele ia voltar. Então, todas as vezes que precisou parar o espetáculo, ele voltou, explicou para todo mundo, a gente resolveu e aí voltava o espetáculo da onde parava. A gente entendeu também que era uma demanda muito grande, era um programa muito pesado, transmitindo 6 pessoas de lugares diferentes, de diferentes câmeras, porque tinham pessoas que estavam na sua casa, no estúdio tinham 2 câmeras ligadas, tudo jogado num programa com várias sobreposições de cena, transmitidos através dele para o YouTube. Então era um tráfego muito grande de informações, o que fazia com que desse diversos problemas mesmo. A gente entendeu que ia ter que ser dia a dia. Então, conforme ia dando problema, a gente parava e voltava o espetáculo da onde parou até o final. E foi assim que a gente fez todas as nossas apresentações, recebemos muitas pessoas, fomos muito felizes com a nossa audiência, com a nossa crítica, e foi o trabalho mais complexo e completo dentro do teatro online que eu fiz. E aí você pode estar se perguntando se era tão trabalhoso, por que a gente escolheu trabalhar com VMix? Porque a Bin, que é a diretora, queria trabalhar com perspectivas, com diferentes tamanhos de tela, com cores diferentes, com planos de fundo, com sobreposições. Vocês vão entender melhor quando eu passar aqui um pedacinho para vocês verem. E foi a única plataforma que eu encontrei capaz de fazer isso e que os atores conseguiriam assistir ao que estava passando. Isso era muito importante pra gente. As outras todas que eu testei, não tinha, o elenco ia se ver, mas não ia ver o que estava acontecendo na tela. O VMix era a única plataforma que proporcionava isso para eles. Eles também iam acompanhar a peça toda, o que estava acontecendo. Então, foi por isso que a gente escolheu trabalhar com VMix. Então, vocês vão ver que tem telas maiores, telas menores, mudança de cor, sobreposições de vídeos, que foram alguns pequenos trechos pré-gravados para ajudar a contar a história. Por isso que a gente optou por usar o VMix para fazer a transmissão dessa peça. E aí, duas curiosidades. Uma é que as pessoas achavam que era gravado, tamanha era a qualidade da transmissão. E a segunda é que na segunda temporada a gente chamou algumas pessoas para assistirem do estúdio, a transmissão sendo feita ao vivo. E elas ficavam impressionadas, porque elas já tinham assistido do outro lado da tela, e aí elas estavam vendo toda a coisa operacional. Porque eu não contei pra vocês, mas a gente tinha uma contra-regra aqui. A Madu Aracaki era contra-regra, ela usava o mesmo fone que a Nicole usava, pra ouvir tudo que a Nicole ouvia, e ela ficava fazendo malabarismos aqui pra fazer as coisas acontecerem. E aqui no estúdio a gente tinha 3 câmeras. A gente tinha uma igual a essa que vocês estão me vendo, a gente tinha uma na banheira, que vocês vão ver na cena que eu vou passar, que era um celular, também ligado no VMix, e a gente tinha uma terceira câmera filmando o outro ator que ficava na salinha em cima. Então ainda tinha que administrar, porque aqui tinha o João captando a imagem principal, e lá em cima tinha a Andréia Machado captando o outro ator. A sentença é a seguinte: Medea será deportada. Nós não queremos mais ver você por aqui. Eu vou embora quando você e a sua puta estiverem mortos. Agora.
temos nenhum leito no momento. Você é o amor, Medea. Vai embora, Medea! Aqui não tem mais ninguém que te ama. Você devia ir embora, Medea. Vamos para longe dessa vez. Bom, e dentro do teatro online eu ainda trabalhei de mais 2 jeitos diferentes. Um deles foi transmissão feita diretamente do palco dos teatros. A gente ainda não podia receber público, as plateias estavam vazias, mas os teatros começaram a abrir para que as peças pudessem acontecer no palco e serem transmitidas para quem quisesse ver. E nessa experiência eu fiz de duas maneiras diferentes. E uma delas foi o espetáculo A Catástrofe do Sucesso. Era um espetáculo que já existia no presencial e a gente foi convidado para fazer a transmissão do palco do Sesc Santo André. Lá nós teríamos 3 câmeras e foi a primeira vez que eu tive contato com uma mesa de corte. Eu descobri que era possível fazer essa dinâmica com as imagens. Isso foi antes do Terra Medea. Só que lá era uma equipe de transmissão contratada. A nossa maior dificuldade era como adaptar o espetáculo presencial para o online, o enquadramento, porque no presencial a gente enxerga tudo. No online ia ter os closes fechados, as câmeras fechadas, não ia dar para ver tudo que acontecia ao mesmo tempo. Então essa foi a maior dificuldade dentro deste trabalho. O outro que eu fiz também dessa forma foi o espetáculo Uma Mulher Só. Só que nesse caso era uma câmera só, de frente. E esse espetáculo tinha sido criado para o online. Então a perspectiva da atriz não mudaria tanto. Ele foi transmitido do palco do Teatro Vivo. Nesse caso, a maior dificuldade era pegar a casa da atriz, que tinha se tornado o cenário perfeito, e passar para o palco. Como fazer isso? O diretor, que era o mesmo da Catástrofe de Sucesso, Marco Antônio Pâmio, ele estudou, trabalhou junto com a equipe para poder transformar o palco na casa da personagem, que tinha sido feito na casa da atriz. Ela tinha transformado a casa dela no cenário. E esse espetáculo, Uma Mulher Só, foi o primeiro que eu fiz. A gente ainda estava em 2020, não sabia muito bem como fazer. A única plataforma que a gente tinha disponível até o momento era o Zoom, que, como vocês sabem, é uma plataforma paga, mas a gente tinha um grande parceiro que começou a ser muito importante para os artistas, que era o Simpla, que ele antes só vendia ingressos de espetáculos. E aí ele criou dentro dele uma plataforma de transmissão via Zoom que seria gratuita. Então todos os artistas, produtores poderiam abrir uma conta e fazer a transmissão de seus espetáculos por ali, cobrando ou não ingresso para o número X de pessoas. Então, mais ou menos no meio do ano de 2020, a Selena entrou em contato comigo e disse que a gente ia fazer a primeira peça de transmissão online via Zoom. E aí, para entender como isso aconteceria, né? E eu ainda estava num processo de entender como que eu, a produtora executiva, aquela que corre, lembra? Ia me adaptar ao teatro online e começar a entender como que eu poderia me comportar dentro desse novo formato. Então nós juntamos toda uma equipe, cenário, figurino, ainda sem entender muito se isso era preciso, mas era o único jeito que a gente sabia fazer teatro, tinha que ter tudo. Juntamos uma equipe, começamos a ensaiar pelo Zoom, o diretor ia entendendo o enquadramento, a gente colocou luz, mesmo sabendo que era a própria atriz que ia ter que operar. Então a gente marcou um dia, tudo dentro de todas as medidas, o iluminador foi lá, instalou os equipamentos que precisava, ela transformou a casa dela num cenário completamente diferente. Eu vou colocar aqui algumas imagens para vocês verem. E aí a gente começou a fazer, a gente começou a ensaiar e aí a gente estreou dentro do Zoom e entendendo como que a gente ia receber esse público, que ainda estava muito cru em como assistir teatro online. Então pensamos que no teatro tem vários avisos de desligar os celulares, aviso de espera, e fizemos vários cardzinhos para passar na tela enquanto as pessoas esperavam. E nesse tempo a gente descobriu um programa chamado OBS. Esse é bom porque ele é gratuito e ele pode ser usado
em máquinas diversas e não é tão pesado. E ele é capaz de fazer, espelhado com o zoom, a transmissão de telas, de vídeos, de avisos. Então ali foi o que atendeu às nossas necessidades. E aí eu fiquei responsável por isso. Eu era a pessoa que passava os vídeos de aviso, eu era a pessoa que dava os sinais até a peça começar e ficava controlando a plateia, né? Porque no Zoom existe aquele problema de que a pessoa pode entrar com o microfone ligado, a câmera aberta, e isso estraga a experiência de quem está assistindo. Então eu ficava ali controlando as entradas e as saídas. E apesar de ter sido o primeiro trabalho que eu fiz e de ser muito mais simples do que o último, que foi Terra Minha Ideia, eu acredito que ele me deu uma base muito importante para eu entender aonde que eu poderia me colocar nesse mercado, aonde que eu precisaria ter calma, aonde que eu precisaria estudar, e foi muito importante para o que viria depois disso. Bom, eu falei aqui para vocês ao longo da aula sobre 3 plataformas diferentes, que foram o vMix, o OBS e o Zoom. As 3 têm características, complexidades e possibilidades muito diferentes para serem usadas. E é bom a gente entender um pouquinho de cada uma delas para entender o que a gente precisa em cada um dos trabalhos. Eu aqui não consegui me aprofundar muito sobre cada uma delas, porque a gente precisaria de um tempo muito maior. Mas eu espero ter despertado uma curiosidade para que vocês olhem e procurem e se aprofundem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links para vocês terem acesso aos sites dos programas. E é muito fácil encontrar no YouTube tutoriais que ensinam o básico de cada uma dessas plataformas. E de tudo isso ficou uma experiência muito importante assim, para mim sobre a transmissão online que chegou para ficar. Eu acho que é uma plataforma, uma tecnologia que vai acompanhar a gente por muito tempo. E a gente percebeu ao longo de todos esses trabalhos, a gente classe artística percebeu que é muito importante disponibilizar os vídeos e as peças através de quaisquer que sejam as plataformas para que outras pessoas tenham acesso. Durante as nossas transmissões de espetáculo, a gente recebia muitas pessoas de fora do estado de São Paulo. E a troca com elas era muito importante. Então eu acho que se você está assistindo e se você se interessou, é muito importante que você estude, se aprofunde, porque é uma profissão que veio para ficar e a gente vai conseguir proporcionar muito mais arte, muito mais teatro para muito mais pessoas. Teatro, mas também aulas, mas também shows, música, o que você tiver para oferecer. Então é isso. Muito obrigada e até mais.